Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo. E neste terceiro vídeo de modelos integrativos em psicoterapia, eu gostaria de falar sobre a terapia focada nas emoções. Terapia focada nas emoções, ou TFE para abreviar, é um modelo integrativo de psicoterapia que tem tradições humanistas, tradições de terapia centrada no cliente, de Carl Rogers, mas também junta conceitos de neurociência cognitiva, de terapia cognitiva, de terapia gestalt e também muita teoria das emoções. E nesse sentido, não só. Esqueci-me de uma coisa: teoria de vinculação. Portanto, não só a terapia focada nas emoções é um modelo integrativo na sua conceptualização teórica, mas também na parte da intervenção. Este modelo surgiu através da investigação por um conjunto de pessoas que eram muito ligadas à parte mais humanista e que depois começaram então a integrar todos estes conceitos. Algumas dessas pessoas são Robert Elliott, Laura Rice, Leslie Greenberg, Rhonda Goldman, Susan Johnson, entre outros. Vocês poderão encontrar na literatura e também em alguns livros algumas diferenças e um modelo que em inglês se chama Emotionally Focused Therapy, sendo que a tradução inglesa, ou a tradução portuguesa neste caso, de terapia focada nas emoções é Emotion Focused Therapy. Esta distinção foi feita durante o período dos trabalhos de Leslie Greenberg com Susan Johnson, e que nesta altura a perspectiva de Susan Johnson é mais uma perspectiva integrada com a terapia, com a teoria da vinculação. Portanto, tem algumas diferenças face a alguns conceitos da terapia focada nas emoções de Greenberg e colegas, e também porque Susan Johnson é uma terapeuta cujo trabalho é mais focado em casais e família. Isso não significa que não haja que a abordagem que ela propõe, essa diferença emotionally focused therapy, não possa ser também utilizada individualmente, mas é mais popular com casais, com família. Ambos os modelos ou ambas as vertentes pertencem à terapia focada nas emoções e ambas são muito boas. Estou a dizer isto porque vocês poderão encontrar essa diferença e poderão estranhar, mas isto é a mesma coisa, mas são caminhos diferentes, foram caminhos diferentes. Como eu disse, a terapia focada nas emoções é um modelo que junta muito a teoria das emoções, já que é o principal foco do terapeuta focado nas emoções. E aí vocês podem encontrar uma distinção clara, por exemplo, entre terapia cognitiva ou os primeiros modelos da terapia cognitiva ou comportamental, que apesar de incluírem na sua intervenção trabalho emocional, a verdade é que havia sempre uma maior centração nas partes mais cognitivas e mais comportamentais, deixando um bocadinho a emoção de lado. Já a terapia focada nas emoções, o seu caminho e aquilo que ela enuncia é exatamente o contrário. A emoção é aquela que é gerada primeiro e é a parte mais importante, ou a parte de intervenção primária que o terapeuta focado nas emoções intervém. Isso não significa que eles excluam por completo os pensamentos e os comportamentos, mas o foco na EFT
ou TFE, para abreviar, é a emoção. Dito isto, o trabalho do terapeuta focado nas emoções é então seguir o rastro da emoção através daquilo que eles chamam marcadores. Ou seja, quando um terapeuta focado nas emoções dá de caras com um determinado marcador emocional, isso para ele é uma pista para a aplicação ou ponderar aplicar uma determinada intervenção ou determinada abordagem. Face a isso, existem muitas técnicas, ou algumas técnicas que eu vou falar a seguir. Mas antes, é importante referir que a terapia focada nas emoções faz uma distinção entre três principais tipos de emoções: emoção primária, emoção secundária e emoção instrumental. A emoção primária é geralmente aquela que surge, em primeiro lugar, dentro de um determinado contexto, uma determinada relação, uma determinada barreira, e que geralmente essa emoção ou a pessoa tem muita dificuldade em atribuir o seu significado, ou então é tão intensa que lhe custa lidar com ela. Se a pessoa proceder a uma estratégia de coping, por assim dizer, automática, sem que ela tenha noção daquilo que está muito a fazer, é já um hábito que ela construiu, então é possível que se gere uma emoção secundária. E essas emoções vão estar lá ambas. No entanto, o terapeuta focado nas emoções percebe que uma delas está ali como tentativa de racionalização ou como tentativa de gerir a situação, e que a primária, que está no fundo, é aquela que é a mais importante para ser trabalhada, porque a partir daí é que vem a resolução. Por exemplo, uma pessoa pode estar com uma tristeza profunda por causa de uma perda, quer seja num trabalho, quer seja de relações, ou até mesmo num processo de luto, e uma das suas formas de lidar com essa tristeza pode ser, por exemplo, zangar-se. E a zanga, ou a raiva, também ela própria é uma emoção. Neste contexto, ela é uma emoção secundária que é gerada devido a uma tristeza profunda que a pessoa poderá estar a experienciar. Por outro lado, também é possível que a pessoa faça uso propositado de uma determinada emoção para atingir um determinado objetivo. Quando isso acontece, nós dizemos então que estamos perante uma emoção instrumental. E isto pode acontecer quando um adulto está a tentar manipular uma situação, expressando uma determinada emoção para que a pessoa possa sentir simpatia ou pena ou empatia por ela, mas que essa emoção não é genuína, ou não é incrivelmente genuína. Ou por outro lado, temos por exemplo a situação que podemos assistir com muitas crianças, que é quando uma criança quer algo, ela utiliza uma determinada resposta emocional para o conseguir, como por exemplo chorar e apelar ao lado sentimental dos pais, ou etc. E quando eles cedem e lhe dão aquilo que ela quer, aquilo imediatamente ela muda logo de estado. É como se a emoção já nem estivesse lá. Isso é porque ela não é genuína, ela foi utilizada com um determinado propósito. E portanto o trabalho do terapeuta focado nas emoções também é fazer essa distinção entre emoção primária, emoção secundária e emoções instrumentais. E portanto, quando o terapeuta atinge determinados marcadores, como eu disse, isso é uma pista para determinadas abordagens ou técnicas poderem ser utilizadas. Por exemplo, quando um terapeuta focado nas emoções percebe que um conflito
possa estar a existir ali com o paciente, isso poderá ser uma pista para poder ser resolvida através de uma tarefa de 2 cadeiras, onde as partes identificadas do conflito possam dialogar entre elas e se obter uma determinada resolução. Ou, por exemplo, quando alguns assuntos inacabados são trazidos ao de cima, o terapeuta focado nas emoções pode propor à pessoa a tarefa de uma cadeira vazia. Claro que estas tarefas ou estas abordagens não são originais da terapia focada nas emoções, elas vêm da terapia Gestalt, mas os terapeutas focados nas emoções também as utilizam quando são atingidos determinados marcadores emocionais. Não só estas tarefas mais experienciais, como por exemplo estas e o focusing e o grounding, o focusing do Eugene Gendling, mas também muitas formas de estabelecimento de relação empático, já que a terapia focada nas emoções também tem uma grande tradição humanista e na terapia centrada no cliente de Carl Rogers. Portanto, é perfeitamente natural nós assistirmos a uma data de movimentos empáticos por parte de um terapeuta focado nas emoções. Esses movimentos não só são utilizados para o estabelecimento da relação terapêutica, mas também podem ser utilizados para a exploração de conteúdos ou também para confrontar a pessoa com determinadas situações de uma forma empática. E também, muito importante na terapia focada nas emoções, é validação. Este modelo, como eu disse, é um modelo de investigação, é um modelo que está validado para várias perturbações, como a ansiedade, como a depressão, como algumas perturbações alimentares. Também há uma linha muito interessante de terapia focada nas emoções para trauma complexo, um trabalho feito principalmente por uma terapeuta focada nas emoções chamada Sandra Paivio, e é um modelo que está sempre em constante evolução, até mesmo na validação de sua eficácia. Em Portugal, nós temos especificamente um conjunto de terapeutas focados nas emoções, no ISMAI, na zona da Maia, do Porto, que inclusivamente constituíram a Sociedade Portuguesa de Terapia Focada nas Emoções, cujo objetivo é o treino e a divulgação da terapia focada nas emoções. Finalmente, para deixar-vos aqui uma recomendação de leitura, trago-vos este livro, que é Terapia Focada nas Emoções, Leslie Greenberg. Este livro portanto, a sua versão original é em inglês, das edições da APA, da Associação Psicológica Americana. Esta série em particular da APA é uma série de livros sobre vários modelos de psicoterapia, escritos, obviamente, por um elemento ou que originou ou que é um elemento importante dentro desse modelo de psicoterapia. Neste caso, este livro foi escrito pelo Leslie Greenberg. A versão portuguesa foi traduzida pela Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas. Portanto, vocês podem encontrar este livro na FNAC, noutros sítios. Porquê é que eu trago aqui este livro? Porque foi o primeiro livro que eu li sobre terapia focada nas emoções e para quem se quer introduzir dentro do modelo é uma boa sugestão. Este livro, que não é um livro muito grande, tem, portanto, 200 e poucas páginas, sendo que muitas delas também são compostas de referências bibliográficas, onde está exposto não só a teoria, os construtos teóricos,
por trás da terapia focada nas emoções, mas também algumas das suas aplicações práticas e também a forma como um modelo é operacionalizado, por assim dizer. Há muitos outros livros sobre terapia focada nas emoções, até mais completos do que este. No entanto, deixo-vos aqui esta sugestão inicial para vocês começarem-se a introduzir na terapia focada nas emoções, já para não falar que a vantagem então deste livro é que tem uma versão portuguesa. Os outros, nem por isso. Portanto, aqui fica. Como devem ter reparado, eu não sei se já referi isto noutros vídeos, já me esqueci, mas posso referir agora. Quando eu falei sobre o modelo, a terapia cognitiva ou comportamental, eu não vos mostrei aqui nenhuma sugestão de leitura, especialmente da origem do modelo, porque a verdade é que a terapia cognitiva ou comportamental começou a evoluir através da integração desses conceitos e não há, pelo menos daquilo que eu sei, não existe, digamos, um manual ou o manual feito pela pessoa que realmente impulsionou a terapia cognitiva ou comportamental. Dito isto, vocês podem encontrar imensos, centenas de livros sobre terapia cognitiva ou comportamental e livros também focados para determinadas perturbações. Por exemplo, ansiedade, depressão, perturbações alimentares, etc. Há de tudo na terapia cognitiva ou comportamental. Alguns desses manuais são traduzidos pela ArtMed, que é uma editora brasileira, portanto, vocês conseguem encontrar a tradução desses livros em português brasileiro. Se não quiserem, vão aos originais, que estão em inglês. Despeço-me agradecendo a vossa presença. Se este vídeo vos interessou, partilhem, subscrevam o canal e o meu próximo vídeo dentro destes modelos de psicoterapia integrativa ou integração em psicoterapia, como queiram, vai ser sobre o modelo multimodal de Arnold Lazarus. Fiquem bem, protejam-se e até uma próxima.